continue falando conosco. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Nós estamos, durante esse mês de janeiro, trabalhando uma série de mensagens chamada Vida Enraizada. E domingo passado nós estivemos falando sobre a importância de você estar firmando as suas raízes no Senhor Jesus Cristo, de você estar buscando firmar e se aprofundar no seu relacionamento com o Senhor, porque é dessas raízes fortes, são dessas raízes bem assentadas e aprofundadas que virá toda a capacitação de Deus para que você possa viver plenamente a vontade do Senhor. E hoje eu quero continuar trabalhando contigo nessa série de mensagens. Nós vamos falar sobre uma vida enraizada, e eu quero dizer como você pode estar trabalhando melhor a profundidade de suas raízes, para que você possa viver uma vida plena em Cristo Jesus. Então eu quero convidar você a refletir nessa noite sobre o seguinte tema: uma vida enraizada, crescendo no solo da intimidade. Marcos capítulo 3, versículos de 13 a 15 diz assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele, e escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele. Esse texto, ele fala sobre o início ministerial de Jesus, e Jesus começa o seu ministério em oração, em busca, em intercessão, em jejum diante do Pai, e Deus direciona Jesus para 12 nomes que ele chama para si, ele chama para estar com ele, para caminhar com ele. Uma coisa que eu quero dizer para você, é que nós não somos chamados por Jesus Cristo para conhecer coisas sobre Ele, porque quando nós apenas queremos desenvolver algum conhecimento, alguma experiência sobre Jesus, nós corremos o risco de termos a interpretação errada. Jesus vira para os seus discípulos e diz, lá no Evangelho segundo João: quem dizem os homens que eu sou? E aí os apóstolos dizem, uns dizem que o Senhor é Elias, um dos profetas, uns dizem que o Senhor é João Batista. As pessoas podem ter interpretações erradas sobre Jesus, quando elas se limitam apenas a conhecer sobre Jesus. Mas o texto diz que Jesus Cristo chamou esses 12 para que eles estivessem juntos dele, caminhar junto com Jesus, caminhar em unidade com ele, experiência pessoal com Jesus. Não só isso, mas assim, para que estivessem com ele. Eu quero dizer para você que o cristianismo é um chamado, não para você seguir uma religião, não para você seguir alguns princípios espirituais, não para você construir uma vida de espiritualidade em torno daquilo que você acredita, mas o cristianismo é um chamado para um relacionamento pessoal, verdadeiro e íntimo com Jesus Cristo. É caminhar com Ele, é experimentar Jesus, é viver Jesus. E se você quer uma palavra que vai denotar isso, essa palavra é intimidade. Muitas pessoas podem viver dentro de uma igreja, muitas pessoas podem viver uma vida embasada em princípios e valores religiosos, muitas pessoas podem procurar serem pessoas boas, serem bons cidadãos, sem, contudo, ter intimidade com Jesus Cristo, sem viver próximo do Senhor. Você sabia que para se construir um edifício é necessário que se utilize bons materiais em sua estrutura, em sua fundação, em seu alicerce? Que aquilo que vai garantir a estabilidade e a segurança de uma construção é a base sobre a qual ela é edificada. Quando nós olhamos um grande carvalho, uma árvore enorme centenária, ela só se mantém de pé porque as suas raízes são tão profundas quanto a sua altura.
Não tem como viver plenamente a vontade do Senhor na superficialidade de um relacionamento com Cristo. Por isso o meu desafio e o seu é construirmos um relacionamento com Jesus Cristo. Relacionamento é crucial para que nós possamos consolidar a nossa vida espiritual. Eu quero lembrar para você aqui a experiência de Marta e de Maria, na casa de Lázaro, ali em Betânia, quando Jesus está falando, ensinando aos seus discípulos. Marta corria de um lado para o outro, procurando atender as necessidades imediatas que estavam surgindo. Maria, por outro lado, ela deixa tudo de lado para ouvir Jesus Cristo, para aprender de Jesus Cristo, para poder ter maior conhecimento com o Mestre. Eu quero dizer para você, querido, que muitas vezes nós podemos estar fazendo muitas coisas para Jesus, muitas coisas para o Senhor, num ativismo de religiosidade tremendo, e ainda assim estamos perdendo o melhor, que é poder ter intimidade com Cristo. Jesus, quando Marta reclama: Senhor, o Senhor não está vendo que eu estou correndo de um lado para o outro, trabalhando, suando a camisa aqui para atender vocês, e Maria fica aí sentada, o Senhor não vai falar nada? Jesus disse: Marta, Marta, você está cansada, você está fatigada com tantas coisas, quando uma só é necessária, e Maria escolheu a melhor. Querido, eu quero te desafiar nessa manhã a escolher o melhor, a escolher parar tudo e investir no seu relacionamento com Jesus. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus vai dizer assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Pastor Neil Barreto, ele disse certa vez que na vida a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Muitas vezes nós estamos colocando questões secundárias no lugar daquilo que é prioridade. Se o seu relacionamento com Jesus Cristo estiver em primeiro lugar, todas as outras coisas da sua vida seguirão ao seu coração. Por isso, Jesus Cristo, ele nos convida a um processo de desenvolver intimidade com o Senhor. Ele diz aos seus discípulos, quando ele fala: Senhor, nos ensina a orar. Jesus Cristo disse: quando vocês forem orar ao seu Pai, entra no quarto, fecha a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai, que vê em secreto, te recompensará. O maior desafio que eu e você temos na construção do nosso relacionamento com Deus é construir uma vida no lugar secreto. Precisamos buscar viver essa vida interior na presença do Senhor. Porque é tão importante entrar no lugar secreto? Em primeiro lugar, porque é lá no lugar secreto que o Senhor vai nos encontrar. Muitas vezes aquela palavra que você quer ouvir, aquela palavra que você quer experimentar, aquela resposta que você está buscando, Deus já está lá no lugar secreto te esperando para falar com você. E é lá no lugar secreto que Ele vai ministrar sobre a sua vida. Existe uma unção preparada que somente é encontrada no lugar secreto. É somente lá que você vai tomar posse dos projetos pessoais que Deus tem para a sua vida. É lá que você vai conhecer as estratégias de Deus para você. É lá no seu lugar secreto que você vai desenvolver uma percepção muito clara daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Por isso,
Não aceite uma vida cristã de segunda. Não aceite uma vida cristã que seja pautada apenas na superficialidade de um relacionamento religioso. Entre, mergulhe, se aprofunde no Senhor. Desenvolva estratégias de intimidade com Deus, porque é na estratégia da intimidade com Deus que Deus vai entregar para você as estratégias, a unção, o direcionamento, para que você possa viver plenamente a vontade do Senhor. Para João Batista, o lugar secreto foi o deserto. No meio do deserto, comendo gafanhotos e mel silvestre, foi lá que Deus forjou o direcionamento da vida espiritual de João Batista. Para Davi, o seu lugar secreto foi no pastoreio, cuidando do rebanho de Jessé, enfrentando a ursa, o leão. Foi lá cuidando do rebanho que o Senhor falou de maneira poderosa e direcionou Davi por seus projetos e por seus propósitos. Para o rei Jeú, a unção veio quando ele vai para a câmara secreta receber o emissário do profeta Eliseu, e ali o profeta disse: aquilo que eu tenho para falar para você da parte do Senhor, tem que ser dito no lugar secreto, é só para você, é só para os seus ouvidos, eu quero falar com você. E lá Deus disse: eu te ungi como rei em Israel. Jesus, ele tinha os seus momentos de intimidade pessoal com Deus. Ele tinha os seus momentos de ir para o lugar secreto. Quando você lê os evangelhos, você ouve várias vezes falando que Jesus Cristo, embora realizasse um ministério público, embora ele estivesse no meio do povo, embora ele estivesse cuidando de pessoas, embora ele estivesse sempre cercado de gente, ele tirava tempo para estar sozinho em oração com o Pai. A intimidade vem quando você tem a intenção pessoal de encontrar com o Senhor. Quando você vai para o seu lugar secreto com um propósito, com um objetivo, com um encontro marcado. E é nesse processo que o Senhor Deus se manifesta de maneira poderosa a mim e a você. Os nossos maiores momentos de intimidade com Deus não são no meio da igreja, cantando, celebrando, adorando, embora isso seja extremamente importante. Não é ouvindo a mensagem, não é ouvindo a palavra, embora isso seja extremamente importante. Não é no meio de uma reunião congregacional, embora isso seja importante. Mas os nossos maiores momentos, aquele que nos prepara para nossas grandes batalhas, aquele que sedimenta nossas raízes, aquele que aprofunda o nosso relacionamento com Deus, são aqueles momentos que nós vivemos no nosso lugar secreto. Então, seja intencional no seu amor por Deus, desenvolva intimidade com Ele e busque ter essa vida de relacionamento pessoal com o Senhor. Uma segunda coisa que eu quero dizer para você, que vai fazer com que as suas raízes se aprofundem nesse solo de intimidade com Deus, é desenvolva uma vida de dependência do Senhor. Entenda que é uma necessidade de estar firmado em Cristo, estar vivendo na presença do Senhor. Um relacionamento pessoal com Deus não é apenas um privilégio, é também uma necessidade existencial. João capítulo 15, versículo 5, Jesus Cristo vai dizer assim: se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim nada podeis fazer. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: muitas vezes nós não estamos conseguindo fazer nada, nós não estamos conseguindo experimentar o ápice daquilo que Deus quer para nós, nós não estamos atingindo os propósitos de Deus para a nossa vida, simplesmente porque nós estamos separados no nosso relacionamento com Jesus. Substituímos esse relacionamento com Jesus por um monte de coisas, mas nada vai compensar essa ausência. É fundamental estarmos enraizados em Cristo, ligados a Ele.
Quando nós passamos a viver uma intimidade verdadeira e pessoal com o Senhor, enraizados em Cristo Jesus, nós aprendemos que a nossa vida só tem razão de ser quando estamos vivendo assim. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Gálatas no capítulo 2, no versículo 20, dizendo: assim, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A partir do momento que nós temos um relacionamento de intimidade com Jesus, nós morremos para o nosso próprio eu e passamos a viver uma vida pautada no Senhor. Um dia, um jovem pastor procurou o seu mentor, um pastor já idoso, experiente, e disse: meu pastor, eu preciso de uma orientação sua. Como eu faço para manter o meu relacionamento pessoal com Cristo? Ele diz: filho, faça como eu, viva embasado no princípio de se eu quisesse não podia, se eu pudesse não queria. O discípulo olhou para o pastor idoso e disse: pastor, não estou entendendo, o que é isso? Se eu quisesse não podia, se eu pudesse não queria. Ele falou: filho, viva com tal intensidade na presença do Senhor, que se você pudesse, se abrisse possibilidades, você não ia querer outra coisa além do Senhor. E deixe Deus ter uma intimidade tão grande com você, que mesmo que alguma coisa te seduza e você queira, você não vai poder, porque Deus, Cristo está em você. Dirija para Ele todo o seu ser, e você vai poder viver plenamente esse relacionamento com Jesus. Quando nós estamos vivendo assim, nós vencemos o medo, nós vencemos o pecado, nós vencemos as frustrações, nós vencemos as tentações, se Ele estiver conosco. Um dia alguém perguntou a Jonathan Edwards: Dr. Edwards, como o senhor faz para vencer a tentação? Ele diz: é simples, quando a tentação bate na minha porta, eu vou junto com Jesus atender. Não vá sozinho, vá com Jesus. Tenha Ele ao seu lado em todos os momentos, porque uma vida pautada nesse relacionamento de dependência do Senhor é o que vai fazer com que você possa caminhar e se aprofundar naquilo que Deus tem preparado para você. Terceira coisa que eu quero falar para você, que vai fundamentar as nossas raízes no Senhor, é: viva uma vida de fé. Quando falamos de fé, nós não estamos falando de uma coisa subjetiva, nós não estamos falando de um mero assentimento intelectual, de concordar com o valor, de fazer uma declaração. Quando falamos de fé, não estamos falando disso, nós estamos falando de uma coisa objetiva, algo que traduz a nossa vida de maneira clara e prática, nos direcionamentos do Senhor. Na maioria das vezes, as pessoas fazem questionamentos de fé, e esses questionamentos de fé são filosóficos, e elas querem encontrar uma resposta para a fé na racionalização, quando na verdade a resposta para a fé, ela é encontrada numa vida vivida de acordo com a vontade do Senhor. Fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, é a certeza daquilo que não se espera. Por isso nós somos chamados para viver a fé de maneira prática. É não apenas crer, mas viver de acordo com aquilo que você crê. Eu gosto muito daquele filme Desafiando os Gigantes. E tem uma cena que eu acho muito tremenda, é que quando o treinador Taylor, ele está em crise, o time está perdendo, o emprego dele está perigando, o seu relacionamento conjugal está em crise, ele está frustrado consigo mesmo, e ele encontra no corredor um homem que estava todos os dias orando ao Senhor, pedindo avivamento naquela escola. E o treinador Taylor disse para ele assim:
eu não sei se vale a pena ainda orar, porque eu tenho feito tudo certo, eu tenho buscado, eu tenho tentado, eu tenho esperado, eu creio que Deus vai agir. E aquele homem então diz assim: treinador Taylor, haviam 2 homens que estavam orando, pedindo chuva. Um deles orava em casa, o outro orava enquanto estava arando o chão. Qual deles que realmente tinha fé? Querido, que tipo de fé que você tem? A palavra de Deus diz, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E muitas vezes diz, não, mas eu acredito. Sim, mas que fé você tem tido? A sua fé tem te impulsionado a viver as promessas de Deus, a viver de acordo com a vontade do Senhor, para que o coração do Senhor possa alegrar o seu coração. Nós precisamos entender, queridos, que quando nós aceitamos algo porque vemos, quando aceitamos algo porque comprovamos, quando aceitamos algo porque simplesmente foi provado por A mais B que aquilo está ali, isso não é fé. A fé é o desafio de irmos além das nossas próprias forças, das nossas próprias compreensões humanas, do limite do emocional e do racional, e mergulhar de verdade naquilo que Deus tem para fazer por nós. É viver de maneira plena e absoluta, como diz o profeta Oséias, é um processo. Conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer o Senhor. É mergulhar, é querer cada vez mais, é experimentar mais, é ousar mais, é viver intensamente mais, e é buscar a cada momento direcionar a sua vida pela fé. Quando o profeta Abacuque entra em crise, porque o povo de Israel vivia um momento de impiedade tremenda, de injustiça social, de opressão. Ele disse, isso não é possível, a violência está enorme demais, eu vou subir no meu lugar de vigia, eu vou orar ao Senhor, enquanto o Senhor não falar comigo a resposta para isso, eu não vou descer de lá. E lá na torre de vigia, no seu lugar secreto, ele recebe de Deus uma palavra. Deus diz assim, Abacuque, se você acha que as coisas estão ruins, elas vão ficar pior ainda, porque eu vou trazer sobre esse povo, os assírios, um povo valente, um povo que vai vir do norte, e que vai botar anzol na boca deles, e vai levá-los para o cativeiro, e eles vão sofrer muito. Mas eu quero que você coloque numa tábua bem grande, para que todo mundo que passar correndo possa ver, e possa ler, e possa encontrar a resposta para a ansiedade do seu coração. E a resposta é essa, anota aí: o justo viverá pela fé. Esse é o grande segredo de estarmos enraizados em Cristo. Vivermos pela fé, não pelas coisas que vemos, não pelas coisas que são prometidas, mas vivemos uma fé ativa, uma fé que vem de um resultado de conhecer a Deus e de se aprofundar no Senhor. À medida que eu conheço mais de Deus, eu mergulho mais em direção ao Senhor. À medida que eu conheço mais de Deus, mais a minha confiança nele aumenta. À medida que eu conheço mais de Deus, mais eu estabeleço, por meio da oração e do meu lugar secreto, o meu relacionamento pessoal com o Senhor. Na busca da oração, na busca da leitura da palavra, na busca do discernimento da vontade de Deus para conosco. Quarta coisa que eu quero dizer para você, para que você possa ter uma vida enraizada em Cristo, e para que você possa crescer no solo da intimidade com Deus, é o descanso. Nós precisamos entender que Deus nos chama para descansarmos nele. Por que Deus diz assim? Por que Jesus Cristo diz assim?
Tome sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque Deus sabe que nós somos limitados, que muitas vezes nós carregamos sobre nós um peso grande demais. O mundo tenta nos oprimir, o mundo tenta nos encurralar, e nós vivemos esse momento em que a carne é fraca, e nós somos assolados por crises, por angústias, por depressões, por ansiedades, por opressões, e nós somos abatidos e somos empurrados por estresse, por um cansaço tremendo. O mundo se torna tão chato, a vida se torna tão pesada, e aí a gente não encontra alívio em lugar nenhum, porque estamos fatigados, estamos no limite das nossas forças. E aí vem uma pergunta: quem foi que disse que você tem que viver assim? Quem foi que disse que você tem que se sobrecarregar de maneira tal que você não encontre descanso para a sua alma? João capítulo 16, versículo 33, Jesus Cristo diz assim para os seus discípulos, pouco antes da sua crucificação: eu disse essas coisas para que em mim vocês encontrem paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus deixou muito claro que haveriam dias maus. Jesus disse que haveriam momentos em que o mundo se levantaria contra nós, mas Ele disse: eu estou com vocês. Esse descanso que precisamos é um lugar em Deus. As nossas forças são renovadas quando nós estamos em Cristo. É ali, quando descansamos no colo do Pai, quando nos entregamos aos cuidados do Senhor, quando lançamos sobre Ele as nossas ansiedades, que Ele, o Senhor, cuida de nós, resolve as nossas crises e batalhas. Mateus 11, versículo 28, vai dizer assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso para vocês. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, querido: o mundo vai jogar sobre você todas as crises, todas as lutas, todas as ansiedades, todas as angústias, porque ele quer que você se curve debaixo desse processo de opressão. Mas Jesus disse que o fardo de segui-lo, de ter intimidade com Ele, é leve, é suave. Troca o fardo, tire dos seus ombros toda a carga que o mundo tem colocado sobre você, e aprenda a descansar no Senhor. Sempre que nós nos envolvemos em coisas, nos comprometemos em coisas que nos sobrecarregam, nos angustiam, que roubam a nossa paz, que tiram o nosso descanso, que tiram a nossa alegria, é porque nós estamos saindo do evangelho puro e simples. John Haggai, ele disse certa vez, que se não é simples, se não é puro, se não é leve, não é evangelho. Muitas vezes estamos vivendo religiosidade opressiva e não evangelho. Jesus Cristo quer que nós vivamos uma vida plena, uma vida abundante. Então, aprenda a descansar. Aprenda a beber da fonte que é Jesus. Aprenda a se recostar no colo do Pai. Aprenda que existem lutas que serão vencidas, não porque você é forte, não porque você é valente, não porque você é batalhador, mas existem lutas que serão vencidas porque Deus está com você e você tem intimidade com Ele. Escrevendo o Salmo número 127, o salmista diz assim: inútil é para você dormir tarde, acordar cedo, comer pão de dores, porque o Senhor, Ele dá descanso
aos teus filhos, e Ele trabalha pelos teus filhos enquanto eles dormem. Aprenda a descansar no Senhor. Aprenda a puxar o freio de mão e dizer: a partir desse ponto, o Senhor vai cuidar de tudo. Isso não é um convite a uma vida de displicência, isso não é um convite a uma vida de preguiça, isso não é um convite a uma vida de limitações de impulsos, não. Isso é um convite a buscarmos sempre a presença do Senhor. Estaremos sempre atolados em coisas para fazer, mas nós nunca estaremos sobrecarregados pelas coisas que iremos fazer. Quando nós trabalhamos direcionados pela vontade do Senhor, direcionados pela nossa intimidade com o Senhor, nós aprendemos a amar aquilo que fazemos e viver plenamente a vontade de Deus. Se você deseja dar frutos, se você deseja aprofundar suas raízes, se você deseja crescer em intimidade com o Senhor, se você quer uma vida consolidada, se você quer uma vida enraizada em Cristo, então aprenda a desenvolver uma vida de intimidade com o Senhor. Vá para o seu lugar secreto. Aprenda a desenvolver uma vida de dependência do Senhor. Creia que Ele pode todas as coisas. Aprenda a viver uma vida de fé. Seja ousado e corajoso, crendo naquilo que Deus tem prometido sobre a sua vida, crendo na sua palavra. Aprenda a descansar no Senhor, porque Deus tem cuidado de nós. Cristianismo não é essa correria maluca da religiosidade. Cristianismo é uma vida de intimidade e dependência de Jesus Cristo. Que nós possamos viver assim, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Pai, nos ensine, ó Deus, nos ensine a desenvolver a nossa vida, de maneira tal que nós possamos enraizar a nossa vida em Ti, vivendo a vida de intimidade, de dependência, de fé, de descanso, crendo que o Senhor está conosco. Ó Pai, que nós possamos entender que ir para o lugar secreto, que buscar intimidade e ouvir a Sua voz, não é apenas um privilégio, mas é uma necessidade, e que nós só atingiremos a plenitude daquilo que o Senhor tem preparado para nós, quando nós descobrirmos que cristianismo é relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. Conduza-nos assim, ó Pai, ao que pedimos, em nome do Senhor. Amém.